As HQs, famosas histórias em quadrinhos, são parte do imaginário da maioria das pessoas. Você provavelmente tem o seu personagem favorito do universo Marvel, ou então da Turma da Mônica. Pois é, as HQs são bem famosas, por isso vamos utilizá-las para expandir a nossa história. Como já comentamos, todo o universo transmídia tem uma nave-mãe, ou seja, a base central de onde todo o resto da história é desenvolvida. Mas ela também não existe sem as outras partes deste quebra-cabeça. Nós vamos começar a expandir a nossa história usando as HQs que demandam de poucos materiais disponíveis. Lápis de cor, papel e imaginação serão suficientes. Mas antes, vamos pensar sobre as HQs. As HQs são um tipo de história contada através de quadros complementares. Em cada quadro, uma ação ocorre. Os personagens dialogam sobre determinada coisa, decidem agir de tal forma e a ação acontece. Mas talvez o principal dentro das HQs seja a união de texto e imagem para a construção de um sentido. Algumas dessas histórias não vão ter diálogos ou balão de fala. Elas podem ser simplesmente uma sequência de imagens e ainda assim fazer sentido. Como essa, por exemplo, do Cascão tendo uma ideia interessante para ajudar o Cebolinha. Mas o intuito aqui é justamente aproveitar as diferentes linguagens dentro das HQs. Por isso, vamos tentar utilizar todos os recursos disponíveis. Primeiro, como fizemos na nave-mãe, permita que os alunos entendam como essas histórias são contadas. Eles podem levar suas HQs favoritas para esta aula. Provavelmente elas serão diferentes, mas pense o que há de semelhante entre cada uma delas. Questione como as ações são divididas entre quadros. Quais as semelhanças e diferenças entre as HQs mais voltadas para um público infantil, como por exemplo as da Turma da Mônica, e as do universo Marvel? Levante essas questões. Faça com que reflitam sobre essas histórias e suas formas. No nosso caderno Transmídia Ambiente, você encontra um guia bem completo para esta fase, com muitas perguntas. O link está na descrição do vídeo. Para dar um pontapé inicial, podemos utilizar o mesmo recurso que usamos na nave-mãe, ajudando a dar um exemplo ou uma base. Voltando à história do nosso Curupira, que mora em Juiz de Fora, na Mata do Crambeque, vamos pensar em outros cursos para personagens já criados. Na nossa HQ, a capivara Ritinha é uma peça fundamental desta parte da história. Vamos pensar quadro a quadro. Em um primeiro momento, o Curupira avalia a situação do rio. Neste quadro, estamos só imaginando o que ele está fazendo por ali. Se conhecemos a nave-mãe, sabemos o motivo de cara. Se não conhecemos, podemos entender e criar sentidos da mesma maneira. No segundo quadro, a turma do Curupira pensa em conjunto como salvar o rio. Mas eles são logo interrompidos por uma missão mais urgente. A capivara Ritinha está presa no meio da sujeira, que ainda polui o rio Paraibuna. O próximo quadro também não contém diálogos. O balão com a lâmpada na cabeça já nos diz muito. O Curupira teve alguma ideia. Para entender este quadro, precisamos correlacionar com os outros. O balão, que indica que algumas roupas estão na margem do rio, a ideia do Curupira e a fala que indica que Ritinha está em perigo. No diálogo, percebemos o que eles decidem: usar a sujeira como ferramenta para salvar a capivara. O último quadro da HQ mostra essa pequena missão cumprida, mas deixa margem para o entendimento de que muitas ainda estão por vir. Essa mesma análise que fizemos aqui pode ser feita com qualquer HQ levada pelos alunos, quadro a quadro. Ela vai ajudar na compreensão de como essa história é formada e quais recursos são utilizados. Depois de bastante discussão, é só colocar a mão na massa. Separe a turma em grupos e peça para que cada grupo faça sua história, de 8 ou 12 quadros. Isso vai ser suficiente para preencher 1 ou 2 páginas de folha sulfite. Eles vão precisar pensar em uma introdução,
conflito, clímax da história e em um desfecho, além de pensar em como vão distribuir tudo isso entre os quadros. Depois que a atividade for concluída, é sempre bom retomar a discussão. Como eles escolheram cada parte? Como escolheram os personagens e suas ações? Isso pode dar ótimas pistas para a próxima fase. Como dissemos anteriormente, uma narrativa transmídia depende de pessoas dispostas a se engajar com elas. Fãs podem criar suas próprias histórias a partir daquelas que eles mais gostam, dando novos rumos para a história de um personagem ou para um arco narrativo específico. E é isso que vamos fazer no próximo vídeo: criar fanfics. Fique ligado!